بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. Prezados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conforme havíamos prometido na aula passada que falaríamos acerca da transferência dos mortos de um território para outro território. Morreu num país, transferir, não é, este mayet de um país para enterrar no outro país. Será isso permissível ou não? Portanto, vamos hoje explicar este hadith. O autor, Imam Abu Daud, traz o título que, no seu título, ele diz a transferência dos mortos de um território para o outro e a sua desaprovação. Portanto, a inclinação de Imam Abu Daud é que, apesar de ser permissível, é desaprovado. Não se pode fazer ou não é ato, não é a posição preferida. Vamos aqui entender o que os nossos jurisconsultos têm a dizer relacionado a este hadith. O hadith foi narrado por Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu. Ele diz: "Kunna hamalna al-qatla yawma Uhud linadfinahum." Nós estávamos a transportar, trouxemos os mártires para enterrá-los, não é, em outro lugar. Transportamos os mártires na batalha de Uhud. Portanto, muitos muçulmanos mártires, né, pereceram nesta batalha, que era um número aproximado a 70. Portanto, eles estavam a transportar de um lugar para outro, para enterrar no outro lugar. Mas o pregoeiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aquele que faz anúncios do profeta sallallahu alaihi wasallam, chegou e disse, ele disse que inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinu al-qatla fi madaji'ihim. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-vos que enterrassem os mártires no local onde pereceram, onde eles faleceram. Jabir radiyallahu anhu diz: faradadnahum, por causa desta informação, nós levamos-los de volta, nós devolvemos, não é, para Uhud e enterramos os mártires no Uhud. Na base deste hadith, nós podemos entender, né, uma proibição, não é, quanto a esta prática de transportar o mayet de um lado para o outro lado, de um território para outro território. Mas os comentadores explicam que esta proibição particular de Uhud é peculiar aos mártires, é peculiar, é estritamente aos mártires, porque eles devem ser enterrados onde morreram, onde que eles faleceram. Quanto aos mortos, no geral, portanto, há aqui uma abertura, há uma permissibilidade de serem transferidos de um lugar para o outro. Temos aqui como exemplo Sa'd ibn Abi Waqqas e Sa'id ibn Zayd, morreram em Aqiq, mas foram transferidos de Aqiq para Medina. Também encontramos outros exemplos dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam em que foram transportados. Os ulama explicam, conforme o Abu Daud traz aqui a parte do epígrafo, né, e a desaprovação disso, explicam ou juntam essas duas possibilidades. Não existindo necessidade
de transportar de um lado para o outro, portanto, é melhor a pessoa ser enterrada onde faleceu. Portanto, se tratar de uma questão política, de uma questão de necessidade, em que a pessoa deve efetivamente ser transportada até para questões de investigação criminal, portanto, pode existir essa transferência de um território para outro território, para se averiguar, por exemplo, as causas da morte, que essas causas da morte podem ter consequência de penalizar caso alguém tenha sido o culpado por causa da morte, aspectos do gênero, portanto, trazem esses argumentos, mas não havendo necessidade de transferir de um lugar, de um território para outro território, é melhor não incorrer com esta prática, apesar de existir uma permissibilidade quanto a isso. Portanto, ficou aqui, não é, alguns aspectos pertinentes que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك